paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém. Faz tempo que eu não prego sobre batismo. E é um dos assuntos que eu gosto muito, porque traz renovo. E às vezes a empolgação é tão grande que dá vontade de se batizar 2 vezes. Mas aqui a gente só se batiza uma, né? Tem igreja por aí que batiza 10, 12, 15 vezes. 20 vezes. Mas, na verdade, o que é o batismo? É um ato de consagração, de fé, de confirmação daquilo em que nós acreditamos. Então, por exemplo, o camarada acredita que ele um dia vai ser o chefe do tráfico do PCC. Aí ele faz o batismo, ele faz um treinamento para a criminalidade, ele entra como primo. E depois de cometer algumas atrocidades, alguns roubos, alguns crimes, ele é analisado como uma pessoa apta, valente, destemido, capaz de enfrentar a polícia e defender o bando. Então ele ganha confiança, ele ganha status, credibilidade para fazer parte da gangue. Então ele está confirmado na fé. A fé do crime, a fé da impunidade, a fé de que vai fazer tudo o que for possível para cumprir todas as determinações dos superiores. Ele está pronto para obedecer em todas as circunstâncias, sabendo de antemão que um erro lhe custará a vida. Que coisa tremenda. Isto é que é fé. O cara já sabe o que vai acontecer antecipadamente. Com agravante. Ele também tem consciência de que na sua morte o inferno lhe espera. Isto é fé. Certeza absoluta do que vai lhe acontecer. Bom, aí nós vamos para outro batismo. Aí nós vamos para o batismo da macumba. Então, na macumba também tem um batismo. Então, a pessoa, ao frequentar os cultos da macumba, candomblé, umbanda, quimbanda, magia negra, queto, araqueto, enfim, uma série de religiões afros brasileiras, elas são escolhidas pelas entidades, pela sua mediunidade, e passam um período de treinamento e vão para o batismo. E passam 7 dias trancadas, possuídas por uma entidade. Ali elas dormem, praticam suas necessidades, vê a matança dos animais, em sua volta só tem sangue. A entidade que está de posse de seu corpo se alimenta daquele sangue
E durante 7 dias, aquele cavalo, que é aquele ser humano, ele praticamente não tem consciência do que está acontecendo. E fica ali, aquele período de consagração, e quando sai dali faz uma festa. E dançam ao som dos tambores. E é considerado o batismo. Quem já fez isso? É por aí ou não é? Por aí. E a pessoa passa a sua vida achando que vai ser instrumento das entidades para a prática da caridade, que atender aos desgraçados e emprestar o seu corpo às entidades é um ato de caridade. Que coisa tremenda. Então, as entidades fazem o que querem com o corpo daquela pessoa. Ela bebe, ela fuma, toma cerveja, champanhe, pratica sexo, e a pessoa não vê com quem. Ela é instrumento. Aquilo é caridade. Coisa impressionante, mas é um batismo. Na Igreja Católica, batismo é quando a criança tem lá os seus padrinhos e diante da igreja vai lá no batistério, apresenta-se aquela criança, a água benta na sua testa, faz um ato de consagração para Deus e a pessoa está batizada, mas não tem consciência do que vai ser, porque não sabe pensar, não entende nada, não tem discernimento nenhum, é um bebê. E assim por diante, peca a vida inteira, faz o que não deve, e quando morre, vai para o purgatório. Na Bíblia não existe essa palavra. E eu não sei como é que essas pessoas vão ser salvas. Bom, e se nós formos falar de batismo aqui, nós vamos citar um monte de religiões. E tem batismo em tudo quanto é religião. E tem o batismo de Jesus Cristo. Este é o único em que a pessoa já sabe de antemão, com consciência plena pela revelação, tudo que aconteceu antes, durante e depois. O que significa? Esse batismo não se tem engano. Mas aqui nesta igreja, na maioria das igrejas, tem batismo assim. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Jesus morreu na cruz por você? Acredito. Você acredita nesta igreja? Acredito. Você vai ser fiel no dízimo até a morte? Vou. Então, batiza. O cara se batiza. Então ele acredita em Jesus, diz que acredita em Deus, acredita na placa daquela igreja, que vai ser fiel àquela igreja e que vai dar o seu dízimo e que, portanto, vai estar salvo. E uma vez salvo, aqui é diferente. Aqui você sabe tudo antes, durante e depois. E sabe também que vai para o inferno depois que se batiza. Se não for fiel a Jesus Cristo.
e à sua doutrina. Então a diferença é muito grande. Aqui a concepção do batismo é diferente de tudo quanto é igreja. Por quê? Porque é um assunto tão precioso, valoroso, que você já pode ter certeza absoluta da sua consagração a partir do momento em que você sai da água do batismo. Você tem consciência de que o velho homem está sendo desfeito para viver uma novidade de vida. Novidade de vida em Cristo Jesus. Você sabe também que está morrendo para o inferno. Você está morrendo para a lei do inferno. Você está morrendo para Satanás. E tudo isso mediante o conhecimento da palavra. Então aqui eu não dou apostila para as pessoas. Estuda essa apostila aqui que você vai se batizar. Ou estuda esse livrinho aqui que você vai se batizar. Não. O máximo que nós fazemos aqui, escuta esta palavra. Entende esta palavra. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Por quê? Porque não existe dois batismos. Aqui nessa igreja não existe dois batismos. Aqui acontece de outras pessoas vir para cá e serem batizadas de novo. Por quê? Porque elas dizem assim, poxa, mas quando eu me batizei onde eu estava, nunca me falaram isso. Eu não sabia disso. Não me deram tal informação. Não me disseram isso, nem aquilo, nem por que não. Então, neste caso, meu batismo não tem validade. O que significa? A pessoa foi despertada na sua consciência e acreditou na revelação que recebeu. Por quê? Porque a maioria das igrejas tem um Deus. Este é o grande problema. Na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D, na maioria das igrejas, menos nessa. Mas pastor, que negócio é esse? Esta é a grande questão do nosso verdadeiro batismo. 1 Coríntios 8. Então, eu acabei de saber que tem mais um batismo agora, né? Passou na Rede Globo, televisão. O cara troca de sexo, o cara era homem, mudou de sexo, era mulher, mudou de sexo, nasceu de novo. Mudou de nome, então é o novo batismo. Então, para muitos, existe um outro batismo, o batismo da perda da virgindade. É um batismo. Então existe um Deus para todas as religiões e existem religiões para muitos deuses. Essa é uma das grandes questões da nossa igreja. Vou explicar de novo. Existe um Deus para muitas religiões. E existem muitos deuses para muitas religiões. E religiões para muitos deuses. Todavia, para nós, há um só Deus. Que é o que eu vou começar ensinando. Então, a grande realidade é que quando eu cheguei na igreja, eu fiquei 4 anos, depois que eu busquei o Espírito Santo, dizendo assim, Espírito Santo, não me deixe ser enganado. Espírito Santo, não me deixe ser enganado. Espírito Santo, não me deixe ser enganado. Por quê? Porque eu fui buscar quem era o Espírito Santo.
eu recebi o Espírito Santo debaixo das árvores da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aqui no Sumaré. Eu estava estudando um livro chamado Força para Viver. E lá nesse livro explica mais ou menos sobre o Espírito Santo. E que numa oração de renúncia eu poderia me consagrar ao Espírito Santo. E eu fiz aquela oração de renúncia. Dentro do carro, sentado, sozinho, lendo aquele livro. Eu tive um impacto muito grande da força de Deus, do Espírito Santo na minha vida. E por isso, 4 anos em São Paulo, eu era cantor profissional. 4 anos, eu nunca conheci um crente. E a coisa que mais tem em São Paulo é? Mas por que eu nunca conheci um crente? Porque todos os dias eu dizia: Senhor, não me deixa ser enganado. 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 Porque o Senhor é o Espírito Santo da verdade. Então eu quero que o Senhor me conduza em toda a verdade. Conclusão, depois de 4 anos eu estava comprando um carro de um camarada muito conhecido aí em São Paulo. E ele me falou de Jesus Cristo. E me enviou uma igreja que se chamava Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. E lá nesta igreja, por mais que eles me ensinassem o que era batismo, eu não conseguia aceitar. Então eu mesmo fui procurar estudar o que era batismo. E cheguei à conclusão que eu vou passar para vocês. Aliás, eu venho passando ao longo desses anos. E se você não concordar comigo, eu não fico bravo e nem entristecido. Mas se você tiver como me explicar o verdadeiro batismo em Jesus Cristo, eu também aceito. Mas enquanto não, para mim, só há um batismo. E eu tenho que saber para que Deus eu estou me batizando. Nós sabemos em quem temos crido. E a nossa esperança é verdadeira. Por isso, eu quero que os irmãos que vão ser batizados não sejam batizados por emoção, como as igrejas fazem por aí, batiza 200, 300, 500, 1000 pessoas por emoção. O cara fica emocionado, entra na água e sai desgraçado. Eu tenho aqui gente, por exemplo, que foi batizada por emoção e hoje vive aleijado. E só não está desgraçado e morto porque chegou até aqui, carregado, e hoje, bem ou mal, consegue andar sozinho. E por quê? Porque quando desceu as águas do batismo, não sabia o que estava fazendo, e os demônios possuíram a pessoa dentro da água. Então, quero deixar claro para os irmãos, vamos ler, 1 Coríntios 8, 5. O que está escrito? Vamos ler todos juntos, para que não atropelemos as vozes e todos possam ter essa consonância. Vamos lá. Preste bem atenção. Você está lendo algo que talvez você nunca ouviu falar na sua vida. Foi assim que eu descobri que os crentes não sabiam. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses e muitos, aí é que está a grande dúvida. Paulo está afirmando que há muitos deuses, quer no céu, quer na terra. E de fato há muitos deuses e muitos senhores. E em nome do qual você se batizou?
Não sei. Qual é o nome do pai? Muitos disseram, não sei. Esse batismo, para mim, não tem validade. Então, eu quero que você tenha plena consciência, meu irmão, minha irmã, você que vai se batizar, que eu não sei quem é. Quantos vão se batizar hoje? Levante a mão. Que você tenha certeza absoluta que você não vai errar. Pelo menos neste ato. Agora, se depois desse ato você também voltar atrás, eu quero te dizer que nenhum Deus é capaz de lhe salvar. Nenhum. Nenhum Deus. E que você pode se batizar onde você for. A desgraça só tende a aumentar. Olha o verso 6. Todavia para nós há um só Deus. O Pai. Mas quem é o Pai? Que é o que eu passei pregando todo esse tempo, e todos vocês que vão se batizar já sabem quem é o Pai. Levante a mão. Todos que vão se batizar já sabem quem é o Pai? O próprio Pai está representado em Cristo Jesus. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Olha atenção no parágrafo do verso 7. Mas nem todos há conhecimento. E esta é a grande realidade. Batismo sem conhecimento, meus irmãos, ele não tem validade para Deus. Ele não tem validade para Deus. Por quê? Porque existem muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e muitos serão. E Deus não tem culpa que você vai ser enganado. Não pense você que porque você foi enganado, que Deus vai ter misericórdia de você. Não. Você tem que estudar, tem que buscar, tem que compreender. Batismo para mim é um só. Os ignorantes dizem sem conhecimento. O meu batismo lá na igreja fulano e tal tem validade. Porque eu acreditei em Jesus Cristo lá. Não, você acreditou naquilo que pregavam lá errado. E acreditou também que aquele pai que lá te apresentaram era verdadeiro. Mas depois que eu vim aqui, eu já descobri o que é verdadeiro e não preciso mais batizar. Não. Não tem validade. Por que não tem? Que batismo é um ato de consagração de fé em que se realmente acredita. É um sacramento da igreja no qual a imersão na água do fiel representa um renascer espiritual com uma purificação de todas as culpas e pecados e de toda a sua ignorância. O que significa que tudo aquilo que você fez no seu passado, por ignorância, por falta de conhecimento, a única maneira de você provar sua verdadeira fé é quando você está diante do que é verdadeiro e fala, não, agora eu sei o que eu estou fazendo. Agora eu tenho consciência. Por exemplo, aquele homem que está ali, o Ivan era pastor. Né, Ivan? Pastor, ele vai se batizar hoje. Mas, você quer saber como é que ele chegou aqui? Ele era pastor. Vai lá. Dá o microfone para o Ivan. Vem aqui, Ivan. Ivan, vem cá. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os drogados queriam comprar droga com você, como é que eles falavam?
E aí, pastor? Dá uma cápsula para mim. Como é que ficou a sua vida? Desgraçada. Você está aqui agora aprendendo a palavra. Você começou a entender agora. Com certeza. Depois de quantos anos? 12 anos. Agora você começou a entender. Agora eu estou entendendo quem que é Jesus verdadeiro. Agora. Agora. E sabe, meus irmãos, ele ouviu uma pregação minha 11, 12 anos atrás. Foi. Você já era pastor. Já. Largamos da igreja, paramos com tudo. Aí você entendeu por aquela pregação que tudo que você estava vendo estava errado. Tá. E tentou pregar aquilo que você aprendeu. O que fizeram com você? Não deu certo, né? Ninguém aceita. Aí ele queria cantar uma música que se chama Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí o povo brigava com você. Mas é isso aí. Que filosofia diferente é essa aí? Mas agora só vem com essa conversa diferente. Mas aí recentemente ele entrou no mundo desgraçado das drogas. Apanhava muito da mulher dele, crente também. E um dia resolveu que não queria apanhar mais, terminou dando uns peteleco a mais, foi preso. E a justiça proibiu ele de ficar 200 metros distante. Isso, coisa mesmo. Aí você foi para o mundão das drogas mesmo. Você virou mendigo, né? Dormir na rua. Virou mendigo. 2 semanas estava dormindo na rua. Já. Aí um dia você olhou para cima. Isso. Um belo dia eu acordei de ressaca, com 2 litros de cachaça do lado, cachimbo de crack. Aí eu olhei para o céu, assim, tinha umas luzes, um sol entrando entre meias árvores. Aí eu falei, meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus verdadeiro que existe. Se o Senhor existe mesmo, me ajuda, que nem eu estou aguentando eu mesmo. Mas ele disse isso baseado naquela pregação. Quase que eu falo, o Deus do pastor Araújo. Eu falei. Mas não é. Meu Deus, mas por quê? Porque ele ouviu a pregação. Aquele Deus lá do suco de laranja, que o homem queria ver até lá onde o diabo queria ele. Acabou a desgraça. Que coisa tremenda. Então não é o Deus do pastor Araújo. É o Deus que o pastor Araújo prega de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veja, nessas alturas do campeonato, ele pediu socorro para Deus. Isso foi de manhã, né? Isso foi de manhã. É, quando eu acordei ali. De noite, meu irmão apareceu lá. Quando ele vinha vindo com o carro, era à noite já. Estava ele, o Wagner, o filho do irmão Antônio. Aí estava eu e outro rapaz, nós dois vendíamos droga. Aí eu ainda briguei com ele, falei, agora é minha vez. Aí pulei na frente do carro, pensando que era um... Você ia faturar que eu ia ganhar uma moedinha ali. Quando eu ia perguntar quantas vai, era o Tadeu, já desceu do carro. Eu falei, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele já desceu do carro, pôs a mão em mim e falou, conversei com o pastor disse que a partir do momento, eu vim aqui em nome de Deus, que a partir do momento que você aceitar a ajuda, você nunca mais vai ter vontade de usar droga e vai sair dessa vida. E não teve mais vontade. Graças a Deus. Obrigado. É isso aí, irmãos. Desse Deus que eu prego, que ele quase disse que é o Deus do pastor Araújo, e se dissesse também não estava errado, que é o Deus que eu creio, o nome desse Deus é Jesus Cristo. É claro que eu não vou poder pegar agora, para quem é visitante, de repente, que o assunto é batismo. E já que é batismo, eu quero que você abra lá no livro de Efésios, capítulo 4, para você ver por que é um só batismo. Aqui fala da unidade da fé. O princípio
o princípio daqueles que vão se batizar, eles já sabem de antemão o modo de vida que vão ter daqui para frente. Paulo disse assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, o quê? Então você vai passar a andar como é digno da vocação que você foi chamado, que você desceu as águas do batismo. Então te é ensinado isso. Segundo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos. Esta realidade também ela é cumprida entre nós. Ela é cumprida entre nós. Por quê? Porque nós vivemos igualmente, vivia a igreja primitiva. E isso só é possível porque realmente nós vivemos juntos, como a igreja primitiva, suportando-nos uns em... Puxa vida! E por quê? Nós vivemos esse ato de vocação, esse chamado, porque isso é uma missão, é um propósito divino, é um propósito de Deus, é uma questão de escolha e uma questão de escolhido. Olha que coisa tremenda, é uma questão de escolha e uma questão de escolhido. Significa que aquele que se predispõe a crer não passa mais a viver para si. Ele perde a sua vida, como disse Cristo: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem perder a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse... Então a maioria das pessoas apenas se batizam para se salvar. Significa que elas vão perder a salvação. Então aqui tudo é bem explicado, tudo bem... Como dizia aquele palhaço na televisão, muito bem explicadinho. O camarada não errar mesmo. Que quando ele perder a vida dele, e sabe de antemão que vai perder, e não é palavra minha, é palavra de Jesus. E se você quiser confirmar, põe a mão aí, vai para Marcos 8:34. É o próprio Cristo quem fala. E chamando a si a multidão com seus discípulos. Os discípulos são os que perdem a vida por amor de Cristo. Quer dizer, não fazem mais sua vontade. Então, irmãos, quando Jesus fala dessa realidade, você aqui não pode se batizar para se salvar. Você vai se batizar para perder sua vida por amor de Cristo e do Evangelho. Significa, você vai ter uma grande missão pela frente. E olha o que Jesus disse. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes. A multidão são aqueles que ouvem, meus queridos, mas que não têm compromisso de perder sua própria vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, então, batismo para muitos é salvação. O cara se batizou na casa do chapéu e falou: estou salvo. Quando eu falo, está errado, irmão, não é assim? Não, não aceito, não acredito. Você se batizou, mas você não vai se salvar. Não vai se salvar. Mas pastor, o senhor é louco, o senhor está contra todo mundo, né? Como ele falou.
Que filosofia nova é essa? Não é filosofia nova, é que deixaram de pregar como é. E quando se deixa de pregar como é, o povo logo se esquece. E quando vem alguém e prega como é, o povo não aceita porque já aprendeu. E quem aprendeu errado não quer admitir que errou, porque é soberbo. E Jesus está dizendo, olha lá, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Poxa, Jesus falou de modo muito simples. E você pode compreender isso em 2 Coríntios capítulo 5 de novo. Vamos lá. Aí o camarada se batiza, passa um tempo, ele entende a revelação e diz assim: pastor, já entendi tudo. Quero me juntar com o rebanho do Senhor. Mas não é o Senhor eu não, meus irmãos. Eu sou o mais miserável de todos os homens. O maior de todos os pecadores, o mais imundo sou eu. Só que eu sou um homem verdadeiro na revelação. Essa é a diferença. Então a pessoa diz: eu quero me juntar ao rebanho do Senhor Jesus. 5:13, ó. Todos juntos, 1, 2, 3, já. Ai, que coisa tremenda. Então, o camarada, quando ele fica louco, para quem é que ele fica louco? Para Deus. E o outro ignorante, o que não tem entendimento, não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento nenhum, é estúpido, é cego. Então ele faz essa desgraceira toda que se faz contra mim, por exemplo, nas igrejas. Que eu sou louco, que eu sou um destruidor de família, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Pelo contrário, aqui eu uno as famílias, e as famílias são extremamente abençoadas. E isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Fala o contrário. E põe lá na internet tudo que não presta. Mas aqui não. Todos os que estão sob a minha custódia espiritual são abençoados. Você vê que a minha palavra tem tanta força e tanto valor que a mensagem que o Tadeu levou se cumpriu imediatamente. Você não usou mais droga. Mas não é o primeiro caso. Esse é muitos casos. É que eu não faço propaganda. Sabe por quê? Aqui eu não quero que o cara creia por causa do milagre. Eu quero que ele creia na palavra. Porque o milagre não salva. O milagre não salva ninguém. Se o milagre salvasse, meu Deus do céu. Se milagre salvasse pessoas, Jesus era o maior milagreiro da face da terra. O que salva a pessoa é a palavra. É a palavra. E a pessoa vai pagar um preço por causa da palavra. Como disse Jesus, deles a tua e o mundo, porque não são como eu do mundo. Então, a partir do momento que você recebe a palavra, você passa a ser uma criatura celestial. E o milagre não. Você recebe milagre, mas não é uma criatura celestial. Você não recebeu a palavra, você não é de Deus. É daí onde estão os falsos profetas que ninguém enxerga. E o próprio Cristo disse, que por causa dos sinais, prodígios e maravilhas, até os escolhidos seriam.
Por quê? Porque os escolhidos deixam de observar a palavra. Veja, quando o texto diz, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, significa que aqueles que veem que perdem a sua vida, e que não se importam de ser caçados, perseguidos, caluniados, difamados, injuriados e blasfemados por causa do nome de Jesus, e passa a viver parte da família de Cristo, como discípulo de Cristo, ele perde a sua vida lá no mundo e ganha a sua vida no reino em Cristo. Ele está conservando o juízo para que outros também sejam salvos. Enquanto o mundo o chama de louco, 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 estão seguindo aquele louco, não é assim que eles falam? Estão seguindo aquele louco. Não, eles estão perdendo a vida para Cristo. Olha o verso 14, olha lá. O que está escrito no verso 14? Logo todos? Então toda a raça humana ela está morta para Deus. Não importa a religião que o cara esteja, está morta. Não importa o batismo que ele faça, está morto para Deus. E só tem uma maneira para ressuscitar. Continue lendo. 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então, enquanto você vive para você, trabalha para você, vive por você, estuda por você, pensando só em você, você não tem salvação. Pode se batizar na igreja que você quiser. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e... Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Aí veja, meus irmãos, as coisas velhas têm que ser aniquiladas. E as coisas novas têm que chegar. Aí preste bem atenção no que eu vou falar, meus irmãos. Se as pessoas não forem instruídas, o que significa coisas velhas? O que significa coisas novas? Ela vai cometer um monte de bobagem, como a maioria dos crentes aí fora fazem. O crente aí fora, quando se batiza, ele fala assim: agora eu sou de Deus. Você é do diabo, você é do diabo, você é do diabo, você é do diabo, você é de Satanás, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. É assim ou não é? Eles entendem tudo errado. Eles entendem tudo errado, porque eles não têm entendimento, não lhe é explicado a maneira nova de se viver. Então, eu quero passar para os irmãos a garantia e a certeza da transformação de vida por meio de Jesus Cristo, através do conhecimento de que você sai da mão de um Deus para a mão de um outro Deus cheio de amor e de bondade. Romanos 7. Isso é loucura. Isso é loucura, irmão. Como disse Paulo, é loucura para os que... Mas para nós que somos, é o poder. Está diferente. Temos consciência. Então vamos observar a palavra. Meus irmãos, verso 4. Todos juntos. O que está escrito?
Eu quero que você leia com bastante atenção. Quer dizer que você vai se batizar, você que já é batizado, você morreu para quem? Vem de quem é a lei? Todo mundo nasceu e aprendeu que a lei é de Deus. Quem aprendeu assim que a lei é de Deus? Levanta a mão. Todo mundo. E agora você está aprendendo pelo Evangelho que você tem que morrer para essa lei. E você vai ter que morrer também para quem deu aquela lei. Meu irmão, isso é loucura. Isso é coisa de doido. Só esse doido aqui enxergou isso? Não, vocês estão lendo. Vocês vão ler com os próprios olhos. Vocês vão ver com os próprios olhos, entender com os seus sentidos e observar uma realidade que o mundo e as pessoas não querem admitir. Então vamos ler de novo, juntos. O que está escrito? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Agora você para e raciocina. Quer dizer que antes você estava na lei. Não dava frutos para Deus. Não era daquele que ressuscitou. Portanto, você era da lei. Você era de quem? Hein, meu amigo? De quem você era? Está fácil de entender ou não está? Está muito fácil. Quer dizer que a única maneira que você tem que entender está escrito. É muito simples. Porque, vamos ler de novo, irmão, vamos ler de novo. Para você não dizer que eu estou inventando uma doutrina, que eu estou criando uma nova filosofia, que eu estou criando aí um barato diferente. Não, irmão, vamos ler de novo, vai, vamos, 1, 2, 3, já! Bom, aí nós vamos estudar juntos o que a lei opera no homem. A lei opera a ira, a lei opera a morte, a lei opera a inveja, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Então a lei ensina o ódio, a vingança e a matança, a destruição. Isto é uma natureza espiritual gerada dentro do homem quando a lei chegou dada pelos anjos. Então Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quer ver? Depois eu volto aí. 1 João 3. Tremendo, hein? Primeiro João, capítulo 3, é isso mesmo? Estou certo? Capítulo 3, verso 8. Verso 7. Filhinhos, olha só, quem que é justo, irmão? Jesus. Então, está dizendo, filhinho, ninguém vos... Então você tem que medir a minha vida pela de Cristo, pela justiça. É como um casal que eu acho que está aí que vai se batizar, né?
Eles falaram assim para mim, sábado passado. Está aí sim, acho que está. Sentaram comigo, puxa, pastor, eu antes de vir aqui, eu fui lá na internet. Eu vi tudo aquilo que está escrito lá. Aí, ficou eu e minha mulher conversando. Nós estamos procurando o que é verdadeiro. Mas olha, tudo que fala desse homem. Não é assim? Vem aqui, irmão. Vem aqui você e sua esposa. Vê como é difícil para se salvar hoje em dia. Olha que coisa tremenda. Eles vieram me conhecer, estão na igreja faz 1 ano. Olha a luta que eles tiveram para chegar aqui. Vamos se batizar hoje, né? Tudo bem? Ah, seja convosco. Que luta vocês tiveram para chegar aqui? Você quer dizer que você foi na internet? Sim, foi na internet, antes de vir até o Ministério da Lapa. E aí, consultando a internet, aí tinha aquelas barbaridades, né? Bastante coisa assim, de ofensas, né? Muita coisa. Aí o que sua mulher falou? Aí eu falei para ele, eu falei, mas ele prega a verdade, né? O importante é que a gente vai lá atrás da verdade. Eu falei, não liga para isso não, a gente rasgou e jogou fora. Aí tem uma irmã que veio junto com a gente. Eu falei, não mostra para ela, porque como ela estava assim com dúvida, se ela visse, ela não ia permanecer. Aí eu falei assim, não mostra para ela. Aí a gente não mostrou, rasgou e jogou fora. Aí quando a gente chegou aqui, o irmão Aguinaldo e o Samuel, né, que veio conversar com a gente, aí ele falou, o que é que vocês acharam? Eu falei, é a mesma palavra, né? Mas não era. Porque o pastor pregou, conhecer a verdade, né? A gente só conhecia isso. Conhecer a verdade vos libertará. Todos os crentes conhecem isso, né? Aí o pastor pregou ao contrário, né? Se a gente crê, né? Permanecer na verdade. Aí eu falei, nossa, é mesmo. Aí a gente começou, né? Ver aqui. Você vê? A coisinha simples. Os crentes só conhecem, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o versículo está dizendo assim. Está dizendo assim. Se crerdes e permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse casal aqui, né, acabei de receber uma informação, 11 anos sem usar aliança. É verdade. 22 anos. 22 anos. A gente casou e não usou, nunca usou. E vai usar hoje. Sim. Olha aqui. Que coisa tremenda. Bom, então vocês conseguiram passar por cima daquela luta de ler aquelas porcarias na Foi uma internet. luta, porque quando ele foi sair da igreja, ele foi entregar a chave, porque nós que tomávamos conta da igreja, né? Assim, ele levantou para a obra, eu e ele que abria, né? Até o pastor chegar. E ele foi falar para o pastor, né? Fala aí o que ele falou para você. Na verdade, eles falaram contra, né? Eles insistiram. Perguntou se eu ia voltar para o mundo ou eu estava entrando em outro ministério. Eu falei, não, eu não ia voltar para o mundo, mas sim ia entrar em outro ministério. E eu não queria falar, né? Mas eles insistiram e eu acabei falando que era no Ministério da Lapa. Aí eles tomou um espanto, se assustou, falou, não acredito que você está indo para lá. Eles conheciam. Quem não me conhece, irmão? Eu sou mais conhecido que nota de um cruzeiro velho. É verdade. Ele já tinha escutado pregações do... Começou a jogar seta para a gente não vir, né? Falou para ela que era uma seita, um monte de coisa que... Maldiçoou. Que o pastor separava os casais. Separava. Aí começou a perseguição com a gente, né? Eles ligando, disse que fizeram assim uma reunião lá e Deus revelou que nós dois ia voltar. Eu fiquei... Até hoje eles falam que nós iremos voltar para lá. Voltou, fica desautorizada. A gente conversava com o irmão Samuel. Aí não precisa falar mais nada, não. Meus irmãos, que coisa tremenda. Então, é o que eu acabei de falar. Se enlouquecemos, se perdemos o juízo, é uma loucura. Chegar até aqui e permanecer é uma loucura, irmão. É uma loucura. Eu tenho casos aqui difíceis, mas eu vejo que realmente, como está escrito, é uma questão de escolha e uma questão de escolhido. E como disse Jesus,
que a porta da salvação, ela é e apertado e poucos há que. E depois que encontra, o cara ainda tem que se tornar um discípulo verdadeiro para depois conhecer a verdade e ainda ser liberto. Então é o contrário das outras igrejas, né? Então a dificuldade é grande. Qual foi o texto que eu passei para vocês? Então vê, filhinhos, ninguém vos. Quem pratica a justiça é assim como ele é. Quem comete o pecado é do. Porque o diabo peca desde o. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, João disse isso. João disse isso. Olha o verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete, porque a sua semente permanece e não pode, porque é nascido. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos. Preste bem atenção. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é? Duas lições. Qualquer que não pratica o evangelho e não ama seu irmão, não é de Deus. Veja, então quem ainda pratica, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, quem ainda está na lei não é de Deus. Confirmando o que eu estou falando, preste bem atenção, capítulo 4, verso 7. O que está escrito em negrito? Preste bem atenção, que coisa tremenda. Então a lição é clara, você vai se batizar para ter uma vida de amor. Você vai se batizar para ser filho do Deus do amor. Você vai se batizar para ser gerado em caridade. A novidade de vida é o amor. A vida velha era aquela raiva, aquele ranço, aquele ódio, aquela amargura. Você vai se limpar. Você vai trocar de pai. Essa que é a grande realidade. Olha, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Faça uma pergunta. Qual é o pastor que você vê pregar no rádio e na televisão o que é caridade? Eu desafio qualquer um aqui. Olha aqui, ó, quem é o Pai. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem é que conhece a Deus? Só os que amam. Então o que Jesus veio nos ensinar? Justiça, a justiça do amor de Deus. Jesus veio te ensinar a amar, porque Deus é amor. Olha o que diz o verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Por isso, meus irmãos, que ao se batizar nesta igreja, você tem uma missão, você tem uma vocação, você sabe que você está fazendo uma escolha de Deus, e ao mesmo tempo está sendo escolhido por este Deus, o Deus que é caridade, o Deus que vai suportar quando você errar, que vai sofrer quando você errar,
que vai padecer quando você errar, mas que também vai ter paciência quando você errar. O Deus que não vai se ensoberbecer quando você pecar. O Deus, preste bem atenção, que não busca os seus próprios interesses. Então você vai ter um Deus que só vai esperar de você um discípulo verdadeiro. Até que você conheça a plenitude da verdade, para a verdade vos libertar. Veja o que está escrito no verso 9. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Caridade. Olha só, preste bem atenção. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele, Jesus está no Novo ou no Velho Testamento? As lições de Jesus estão no Novo ou no Velho Testamento? Então você não pode errar. Você está sendo chamado para ter uma vida de caridade. Veja, verso 10. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele é caridade, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, assim como Deus nos amou, também nós devemos amar uns. Presta bem atenção, meu irmão. Qual é o mistério aqui? Qual é o mistério aqui? Se você vai se batizar, para continuar com a lei dentro de você, o ódio, a raiva, a ira, a cólera, a contenda, a peleja, a dissensão, a inveja, a avareza, vivendo para si mesmo, não se batize. Não se batize. Continua só vindo, né? Faz parte da multidão. Mas não se batize. Não vai dar certo. Você vai perder. Vai perder a sua salvação. De qualquer jeito vai perder. Olha o verso seguinte. Verso 12. Ninguém jamais viu. Preste bem atenção no que eu estou. Olha para mim. Preste bem atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aqui nessa igreja você tem chance de ver a Deus. Olha o mistério. Ninguém jamais viu a Deus. Olha a condicional. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua. Oh, aleluia! Esse é o mistério. Você quer ver a Deus? Você quer Deus dentro de você? Então você tem que perder a sua vida. Se você ainda vive para você mesmo, Deus não está em você. Por isso que eu digo aos irmãos, nós somos uma seita. Nós somos uma seita. A seita dos nazarenos. Esse negócio de seita é tão violento que ele já vem desde os Atos dos Apóstolos. Então nós somos a única igreja que segue os Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque nós perdemos nossa vida para buscar esse amor e essa caridade entre os irmãos. E isso é possível quando nós vivemos juntos. Trabalhamos juntos. Nos entregamos uns aos outros para que Deus possa existir em nós. Então nós podemos ver a Deus na pessoa do nosso irmão quando nós o amamos. E nos entregamos por Ele. E fazemos tudo por Ele. Com os seus erros, com os seus pecados, com suas iniquidades, com suas transgressões, Ele é nosso irmão. Ele tem esperança de se purificar. Como está mesmo aqui escrito no capítulo 3, no verso 1 em diante, olha lá. Os filhos de Deus. Depois eu volto lá em Romanos 7 de novo. Vai lá, a bomba está lá ainda. Os filhos
Você vai se batizar para ser o quê? Então preste bem atenção. Esse mistério, ele é algo que eu prego desde o começo. E eu nunca vou mudar a minha pregação. Está escrito. Vede quão grande caridade nos tem concedido que fôssemos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não conhece? O Pai é caridade. O Pai é amor. E o Pai quer que nós sejamos iguaizinhos a Ele. Então, entre nós não há guerra. Não há peleja, dissensão. Quando há alguma coisa, a gente já... Para aí, vamos sentar, vamos acertar. Quem está errado, por que está errado, de que maneira está errado. Por que você age ainda assim? Aí a gente vai descobrir na vida da pessoa por que ela ainda é falha, por que ela ainda é soberba, arrogante, presunçosa, mentirosa. Aí a gente descobre os espíritos que atuavam no passado. E vai descobrir os espíritos do outro. Falsidade, mentira, leviandade, avareza, ódio, ira, raiva, cólera. Tudo que a lei opera. Então, quando nós chegamos em Cristo, ainda que não somos filhos pela qualidade, mas veja, mas por causa da caridade, Deus já considera aquilo que não é como se já fosse. Então é por isso que as pessoas têm chance de melhorar a cada instante. Mas isso só é possível quando estamos juntos. Mas quando estamos separados, o maior exemplo nesse momento é o Leandro e a Débora. E muitos. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque ninguém sabe o que o outro faz, o que o outro vive, o que o outro sente, o que o outro fala, o que faz às escondidas. Está aqui, ó. Verso 2. Amados. Todos juntos. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, opa, então tem um grande mistério. Você quer ver o Pai um dia? Você quer ver o Pai um dia? Olha a resposta do verso 3. Qualquer que nele tem esta esperança, como é que você vai conseguir se purificar sozinho na sua casa? Na sua casa você assiste aquelas porcarias que a Rede Globo mostra, desde manhã até a noite. Só concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É verdade ou não é? Quem se batiza entra no juízo de Cristo. Sai do juízo dos anjos, como eu preguei ontem à noite.